Dito isto, eu gostaria que então nós fizéssemos algumas considerações introdutórias. Primeiro, quem é o autor da carta? Quem é o autor desta carta? É claro que o próprio texto está dizendo Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Por que esses documentos antigos não são como os nossos hoje, onde você só assina no final do documento e não no começo do documento? Via de regra, hoje quando você vai mandar uma carta, você dirige ao fulano de tal, dá todo o conteúdo e lá no finalzinho você escreve seu nome, não é isso? Nós usamos hoje. Naquela época não era assim. Por que não era assim? Primeiro você coloca o seu nome, antes de colocar o destinatário. Primeiro o remetente, para depois o destinatário. Porque os livros não eram como os nossos. Eram rolos. Então, para que a pessoa não tivesse que desenrolar todo aquele longo documento para saber quem mandou, logo no começo já vem o nome da pessoa que está mandando. E para quem está mandando. Depois vem o conteúdo. Então é por isso. A primeira carta de Pedro foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser validado no cânon. Então, é o primeiro livro a ser aceito no cânon, como um livro inspirado. O testemunho dos pais da igreja foi unânime de que Pedro escreveu essa carta. O testemunho dos reformadores foi unânime de que Pedro de fato escreveu essa carta. Todos os eruditos bíblicos conservadores foram unânimes em afirmar que Pedro foi quem escreveu essa carta. A dúvida só vem no século XIX por parte dos críticos liberais, que mais tarde eu vou dizer por que eles colocaram em xeque se foi Pedro mesmo que escreveu essa carta, e daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês por quê, com mais detalhes, e já vou só adiantar. É que 1 de Pedro é o melhor grego de todo o Novo Testamento. Então os críticos dizem, mas Pedro era um camarada iletrado, e como é que ele escreveu uma carta ainda com o grego mais refinado? Então questionam a autoria de Pedro, e nós vamos dizer por que essa análise não está apoiada. No contexto imediato, internamente do próprio livro e também do seu contexto geral. E é muito importante que se diga que hoje quase 1 bilhão de pessoas pensam que Pedro recebeu de Jesus um primado, que Pedro foi o primeiro papa da igreja e que os papas atuais são sucessores de Pedro. Embora nós entendamos que Pedro foi um homem de Deus, que foi um apóstolo, que foi líder no colégio apostólico, nós não cremos, à luz da Escritura, que Pedro recebesse um primado, que Pedro fosse o primeiro papa, de forma nenhuma, e eu vou lhes dar razões bíblicas para isso. Primeiro, porque os dois textos que se usam para fundamentar o primado de Pedro não têm base bíblica nenhuma. Quando Jesus disse em Mateus 16, 18, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É claro que aqueles que acham que Pedro recebeu um primado, pensam que a pedra aí sobre a qual a igreja está edificada é Pedro. Mas não é isso que está no texto, por duas razões. Primeiro, a palavra Pedro e a palavra pedra são palavras muito próximas. Pedro é Petros, pedra é Petra. Não é Pedro, não é pedra que se deriva de Pedro, mas é Pedro que se deriva de pedra. A palavra Petros é fragmento de pedra. É um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra Petra é rocha inabalável. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, tirado de um maciço rochoso, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Além do mais, tem um pronome substantivo, esta e essa. Eu também te digo que sobre esta Petra e não sobre essa Petra. Se Jesus estivesse dizendo que Pedro seria pedra, ele diria, eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa Petra eu edificarei a minha igreja. Mas ele não disse isso. Eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja.
É claro que o Pedro entendeu que Jesus era pedra, primeiro sermão dele em Jerusalém, ele disse claramente isso: Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, a qual veio a ser a principal pedra de esquina, a pedra fundamental. Depois, na sua primeira carta, vamos ver no capítulo 2, que ele diz que todos nós somos pedras vivas do santuário, mas Cristo é a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra de esquina, a pedra fundamental. E isso entendeu Paulo em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi imposto, o qual é Cristo Jesus. Então, a Bíblia não ensina o primário de Pedro. No ano 800, aproximadamente, foi forjado um documento na França, chamado Falsas Decretais de Isidoro. E esse documento teve um propósito, é de recuar a historicidade do papado a Pedro. Porque o papado, historicamente, só começou no ano 607, quando Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal. E só a partir daí começa, então, a instituição do papado. Mas esse documento que foi forjado na França, que Rui Barbosa, no livro O Papa e o Concílio, diz que foi o maior embuste literário da humanidade, tenta dar legitimidade ao papado, recuando o papado 6 séculos até Pedro, o que não tem base bíblica nenhuma, nem histórica nenhuma.